a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Bom dia, irmãos. É um prazer voltar a falar com vocês. Estou aqui ainda na quarentena, aqui na fazenda, um período muito bom que Deus está me proporcionando para meditar mais na palavra, ouvir mais a palavra, orar com a Elma e estar buscando cumprir a vontade e o propósito dele. E quero ler uma palavra com vocês.
está em 1 Coríntios 3, de 16 e 17, que diz o seguinte: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Este é um dos assuntos que deveríamos sempre levar a sério, esse de cuidar de nosso corpo, mas infelizmente nem todos nós cristãos conseguimos manter o nosso corpo com a dignidade que o Senhor nos recomenda que deveríamos manter. Comigo, principalmente, começou a acontecer na década de 80, e aconteceu o que a maioria das pessoas costuma deixar acontecer: totalmente desregrado com relação à alimentação, pouquíssimos exercícios físicos, e quando vi na balança, já estava com 85 quilos, quando pela minha altura teria que estar com pelo menos 10 quilos a menos. Então vieram várias dietas. Em uma delas, eu me lembro bem, a dieta revolucionária do Dr. Atkins, perdi 10 quilos em 30 dias, mas em compensação ganhei uma crise renal que, por causa dos soros que eu tomei no hospital, voltaram todos os 10 novamente. Então, a rotina das dietas começou, pois não tinha disciplina alimentar, permanecia com essa luta, e permaneci com essa luta até bem pouco tempo atrás. Apenas 35 anos, pouco tempo, né? Pois toda vez que eu ultrapassava os 80 quilos, que foi o peso estabelecido por mim para manter meu corpo, outra dieta começava até baixar para aquele limite. Creio que isso aconteceu e ainda acontece com muitas pessoas. É uma rotina de dieta, troca dieta, perde peso, ganha peso, né? Entretanto, creio que todos nós que somos cristãos fomos ensinados, quando convertemos, que o nosso corpo é o templo de Deus e um instrumento dele aqui na terra. Temos uma missão a cumprir para ele, e para isso precisamos de um corpo saudável para cumprirmos o seu propósito para nós aqui na terra. Portanto, isso significa que nós não deveríamos nem pensar em usar várias coisas, especialmente álcool, drogas, fumo, ou nos alimentarmos desregradamente, ou qualquer outra coisa que viesse prejudicar nosso corpo físico, bem como também com relação à parte espiritual, não praticando sexo antes do casamento para os solteiros e nos mantendo fiéis um ao outro quando casados. São recomendações bíblicas que deveriam ser observadas e praticadas. Por outro lado, à medida que fomos crescendo na fé, percebemos que a palavra de Deus nos incentivava a não apenas evitar as coisas que prejudicam o corpo, como também adotar hábitos saudáveis. Negligenciar ou cuidar mal do corpo é uma questão de ordem espiritual. Da mesma maneira, fazer exercício e cuidar do corpo são iniciativas que têm tudo a ver com Deus. Afinal, como poderíamos glorificar o Senhor se permitíssemos deliberadamente que nossos corpos se deteriorassem? Se alguém tentasse identificar os cristãos atuais em uma multidão a partir da maneira como eles tratam os próprios corpos, como você acha que se sairia? Paulo nos lembra que o Espírito de Deus habita em nós, conforme vimos na palavra. Por isso, é claro que nós, os cristãos, devemos tomar cuidado com o tempo no qual Deus escolheu habitar. Sejam quais forem as circunstâncias que cada um de nós vive e quais sejam as obras que o Senhor realiza por intermédio de nossa vida, nós podemos honrar o Senhor com o nosso corpo. Por exemplo, é possível reduzir o estresse tanto no trabalho como em casa também. Podemos tomar a decisão de comer apropriadamente e se exercitar com regularidade. Também podemos tratar nosso corpo como o templo valioso que ele é. Se até agora temos negligenciado essas coisas, nunca é tarde demais para começar a fazer o que é certo.
Essa frase eu uso ela sempre. Eu vi ela eu tirei ela de algum homem de Deus que eu não me lembro agora, mas que me deixou assim um presente muito grande, uma preciosidade para mim. Realmente nunca é tarde demais para começar a adotar uma atitude de responsabilidade com relação ao nosso corpo. E foi isso que fiz algum tempo atrás. Disciplina para comer e disciplina para começar a fazer exercícios físicos para manter a saúde do corpo. A partir dos meus 75 anos, comecei a perder alguns quilos e manter um peso regular entre 78 e 80 quilos, conforme minha nutricionista recomendou. Entretanto, estou vendo agora, aqui na fazenda, cumprindo essa quarentena obrigatória, o quanto uma vida mais organizada com relação ao estudo da palavra, uma alimentação mais leve, uma rotina de trabalhos domésticos para ajudar a Elma a cuidar da casa, um pouco de exercício de caminhada, tem me ajudado a perder mais peso. Hoje estou pesando 75 quilos, bem disposto fisicamente, comendo regularmente sem passar fome ou vontade de comer algo diferente, passando bem com a comida maravilhosa que a Elma faz e me sentindo muito bem. Portanto, creio que sempre é possível estarmos contentes, mesmo passando dificuldades, conforme o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 4, de 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade, quando estamos fazendo a vontade de Deus para nós, nos sentimos mais dispostos a passar esse período de dificuldades como estamos passando agora com o corona, sabendo que é o Senhor que cuida de nós. Diante disso, quero incentivar os irmãos a observar o que a palavra de Deus nos diz com relação ao nosso corpo físico, que não é nosso, ele é apenas emprestado para nós, para esse período que estamos passando aqui na Terra. Não podemos ser irresponsáveis ao ponto de descuidarmos de nossa saúde, pois dependemos dela para cumprir o propósito que o Senhor nos criou e nos escolheu para sermos seus filhos amados. Que o Senhor nos abençoe sempre e continue mantendo esse propósito de agradar ao Senhor e fazer toda a vontade, e cumprir toda a vontade dele. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos.